5 formas inadequadas de alongar. Que top esse assunto! Quem me conhece mais sabe o quanto eu sou fã do alongamento, o quanto eu gosto do alongamento, o quanto que eu prescrevo o alongamento para as pessoas que eu atendo, para os alunos. Eu tenho uma visão bem específica com relação ao alongamento, a gente vai entender ao longo dessa nossa conversa aqui, desse vídeo, podendo ir um pouquinho mais a fundo, óbvio, sem ser técnico demais. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, 5 formas inadequadas de alongar, que podem trazer problemas, podem causar problemas sérios, pode causar lesões. Por isso, nós vamos entender como fazer, como prevenir, como fazer da forma adequada. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também ver sobre essas 5 formas inadequadas de alongar. E compartilha com aquela pessoa querida, que você sabe que alonga, você sabe que ela gosta de alongamento, e talvez ela não conheça essas 5 formas inadequadas de alongar. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Tá, mas do que nós estamos falando, né? Para a gente ficar todo mundo na mesma página. Do que exatamente nós estamos falando? O que é essas 5 formas inadequadas de alongar? São ações, são situações que nós nos colocamos do dia a dia. Você entra nos centros de treinamento, academias, ou estúdios, ou uma clínica de treinamento personalizado, como é a VIP aqui, ó. A VIP, para quem não conhece, é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui, é um convite que eu estou fazendo. Você entra e você vê pessoas agindo dessa forma, tendo essas ações de forma inadequada. E a gente vai entender, vai ter a parte prática mostrando exatamente como funciona tudo isso. Então, é tão comum, a gente vê tanto no dia a dia, a gente vê frequentemente, né? Você vê ali, vai numa academia, vê uma pessoa fazendo, vai num parque, vê uma pessoa fazendo, vai num centro de treinamento de luta, por exemplo, vê uma pessoa fazendo, vai a um centro de treinamento de vôlei e vê as pessoas fazendo. São tão comuns que a gente acha que é normal, que é assim, que é desse jeito, porque é tão frequente que a gente acha que é assim. E a gente acaba confundindo o comum com o normal. Comum é o que a gente vê bastante, o que é frequente, o que é comum de ser visto. Normal é como deve ser feito. O normal é esse aqui. Então a gente muitas vezes confunde de tanto que é comum. Mas não é normal. E a gente vai entender isso com detalhes aqui. Quando a pessoa vê todo esse assunto, né? Toda essa... tem uma base, né? Para a gente falar desse assunto. Vê toda essa base, vê tudo isso, a pessoa, muitas vezes ela entra numa posição, né? Ela entra num estado reativo, de defesa. E aí ela diz o seguinte, que na cabeça dela, ou às vezes ela diz, às vezes ela não diz, mas ela pensa que aquela é a única forma de fazer. Não existe uma outra forma de fazer. Essa aqui é a única forma de fazer. E muitas vezes a pessoa aprendeu isso. Óbvio que a pessoa aprendeu isso, né? Como que ela nasceu sabendo? Não nasceu. Ela aprendeu com alguém. Então, a partir do momento que ela aprendeu daquele jeito, ela acredita que aquele jeito é o único jeito. É a única forma de fazer. Não tem uma outra forma de fazer. É algo imutável. E não é. Não é. Eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada, desde 1995, ó. Tem muito tempo. E aí, nessa jornada toda, eu vi várias pessoas fazendo
o alongamento, essa atividade, dessa forma inadequada. E a pessoa acredita que é aquilo, e é daquele jeito. Ela acredita muito naquilo. Assim como eu acredito que esse chão aqui não vai ceder. Assim como eu acredito que esse teto aqui não vai cair na minha cabeça. É o que a gente acredita. Quando a gente acredita em algo, é muito forte isso. É muito forte. Mas eu garanto, não é só dessa forma. E essa forma não é uma forma imutável. Tem que fazer ajustes. A gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Vão surgindo novas tecnologias. E a gente tem que ir, muitas vezes, embarcando nessas novas tecnologias, senão a gente fica para trás. E é disso que a gente vai falar aqui. Aí, a pessoa fala assim, então tá, o que eu faço então? Tá bom, beleza. 5 formas inadequadas de alongar. Então tá, o que eu faço? O que eu faço com isso? Primeiro ponto é saber o que fazer. Porque muitas vezes a pessoa sai lá alongando, vai fazendo os alongamentos e ela não sabe muito bem o que fazer. Quais são os alongamentos que eu devo fazer? Por que eu estou fazendo esse alongamento e não estou fazendo aquele outro? Tudo isso eu tenho que questionar, eu tenho que me questionar. Então, saber o que fazer é um ponto crucial para dar o primeiro passo. Tá, eu já sei o que fazer. E como é que eu faço para saber o que fazer, Eduardo? A gente vai falar ao longo dessa nossa conversa aqui. Aguenta aí. Tá, eu já sei o que fazer. E agora? Qual que é o próximo passo? Depois que eu já sei o que fazer. Depois que eu já sei o que fazer, eu tenho que saber a forma adequada de fazer aquilo. Por quê? Eu posso fazer isso aqui de várias formas. Então, eu posso alongar o tríceps de várias formas. Eu posso alongar o músculo do peitoral de várias formas. Qual é a forma adequada? Qual é a forma congruente com a minha realidade? Qual é a forma congruente com o esporte que eu escolhi? A gente não vai entrar tão fundo assim, mas só para abrir esse mapa de possibilidades. Tem muitas possibilidades. Eu preciso saber exatamente o que é o adequado para eu fazer. Neste meu momento agora. Neste meu momento, eu vou entrar aqui para a sala de musculação e vou fazer um treino de musculação aqui. Qual é o adequado para eu fazer, para poder fazer essa atividade? Não, eu vou fazer um treino de boxe. Qual é o adequado? Eu vou dar uma corrida. Aqui em Campinas tem um parque, que é próximo aqui inclusive. De vez em quando eu vou pedalar lá. Chama Lagoa do Taquaral. Qual é o adequado para mim que estou indo lá na lagoa agora fazer uma corrida? Qual é o adequado para mim que eu estou indo fazer um pedal? Entende o que eu quero dizer? Então eu preciso entender o que é o adequado para mim, neste meu momento, na minha realidade. Qual é o adequado para mim que tenho essa postura corporal? A gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. Aguenta aí. Então, eu entendendo tudo isso, eu começo a tomar medidas e começo a direcionar o meu passo para onde exatamente eu quero ir e eu preciso ir. Às vezes eu quero ir para cá, mas preciso ir para cá. E aí, o especialista tem que ter autoridade para chamar a atenção e falar, olha, eu entendo que você deseja ir para cá, que você quer ir para cá, mas o ideal para você, nessa situação, é ir para cá. Como eu disse, né? Desde 95 atendendo pessoas, trabalhando com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada. Vi centenas de milhares de pessoas alongando de forma inadequada, alongando de forma adequada. Ajudei muitas pessoas, ensinei muitas pessoas como fazer o alongamento. E eu tenho várias histórias para contar sobre esse assunto, né? Eu posso dizer que é a história da VIP. Porque quando os alunos chegam aqui, eles não têm o hábito de alongar. Esses dias eu ouvi uma aluna falando assim, o treino é rápido. A gente não vai falar de treino aqui agora porque não é o objetivo, né? Mas a gente tem uma metodologia de treino que ela realmente é rápida. Mas naquele espaço de tempo que eu tenho, como eu consigo treinar mais rápido, sobra tempo para eu fazer um alongamento
mais direcionado, para eu cuidar da postura, para eu fazer alguns exercícios específicos de equilíbrio, de estabilização. Entende? E ela falou assim, o treino é rápido, mas o alongamento toma bastante tempo, porque as pessoas não têm o hábito de alongar. Então, quando vem para cá, a gente vai ensinando, vai catequizando praticamente os alunos com relação ao alongamento. Então, eu posso dizer que é a história da VIP. Agora, quando a gente tinha bastante atletas, quando eu acompanhava bastante atletas aqui, principalmente atletas de luta, né, porque eu vim da luta, o que acontecia muito? Os atletas também não têm um hábito de alongar. E também não alongam da forma adequada, alongam pelo contrário, de forma inadequada. Tinha um atleta, especificamente, eu acompanhei muito esse atleta, foi um dos atletas que eu mais acompanhei, ele era do jiu-jitsu, foi para o MMA e depois continuou no jiu-jitsu, enfim, hoje está nos Estados Unidos, campeão mundial, enfim. Ele sempre vinha com alongamento, esse aqui eu não posso fazer, eu não posso alongar desse jeito, eu não posso alongar assim, né? E aí eu sempre sou muito reto com relação a essas questões, né? Não pode, esses alongamentos aqui eles vão te machucar, não é o ideal para você fazer. Esses alongamentos vão te machucar. Então eu sempre fui muito direcionado, muito reto com relação a isso. Mas é muito interessante ver, né? A pessoa questionando, a pessoa querendo fazer alguns alongamentos diferentes que podem causar lesão. O risco de causar lesão é muito grande. Tem um aluno, esses dias atrás, ele começou a fazer uns alongamentos da cabeça dele. Eu chamei a atenção, falei, oi fulano, esses alongamentos aqui a gente não faz. Esses alongamentos aqui são perigosos por causa disso, aquele outro. Eu, na posição de especialista, eu tenho que estar ali chamando a atenção, eu tenho que direcionar a pessoa. É a minha função. Tem uma outra aluna, que ela foi do balé e procurou a gente por causa de uma lesão no joelho. E esse aluno, ele é do pedal, né? Ele é do pedal, ele curte pedalar. Inclusive, ele tem uma bicicletaria aqui em Campinas. E essa aluna, ela também, vez ou outra, ela começa a fazer uns alongamentos da cabeça dela, né? E eu tenho que estar ali, atento, para chamar a atenção, né? Olha só o nosso assunto, 5 formas inadequadas de alongar. Se a pessoa está alongando de forma inadequada, eu tenho que chamar a atenção, eu tenho que corrigir, eu tenho que mostrar que aquilo não é adequado. E ela é legal, é bacana, eu não acho ruim não. Ela me questiona, mas por que não pode? E aí eu explico por que não pode. E a pessoa tem que entender. Se a pessoa não entende por que não pode, ela continua fazendo daquele jeito. É igual criança. Você pede para uma criança fazer algo, se ela não entender o motivo, se ela não entender o que tem por trás disso, ela continua fazendo do mesmo jeito. Então é importantíssimo mostrar e fazer a pessoa entender, ter certeza que a pessoa entendeu realmente. Tem uma outra aluna, eu lembrei agora, né? Uma outra aluna, nem ia falar dela, né? Não está no nosso script. Também começou faz pouco tempo, tem uma alteração na lombar, muita dificuldade com alguns exercícios, né? Com relação a consciência corporal, coordenação motora, porque ela já veio treinando de outros locais, não estou desmerecendo nos outros locais, mas ela não treinava da forma que a gente treina aqui, né, com esse cuidado com relação à execução do exercício, e ela deu bastante trabalho no início aqui para a gente, porque a pessoa na verdade tem que desaprender a fazer do jeito que ela fazia antes e aprender a fazer do jeito que a gente faz aqui. Então leva um tempo, né? É uma questão neural, de coordenação motora, de consciência corporal. E ela também me questiona, mas por que não pode fazer esse exercício? Por que não pode fazer esse alongamento? E eu não acho ruim, vou repetir, não acho ruim, eu acho bacana que a pessoa questiona, ela levanta essa curiosidade, né? Para a gente poder trabalhar em cima disso, poder mostrar, explicar, fazer a pessoa entender. Por que eu estou contando essas histórias? Estou contando essas histórias para mostrar que é o dia a dia. Está aqui, ó. Aqui, ó, Skin the Game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato. Quando a gente está aqui realmente atendendo pessoas no dia a dia, isso acontece, a gente vê acontecer. Ninguém me contou, não é o que eu acho, nem o que eu li no livro, não estou desmerecendo o livro, por favor, mas é o que acontece aqui, ó, nesse palco, nesse dia a dia, né, no campo de batalhas real, Skin the Game. Então, as pessoas muitas vezes vê na internet, vê num vídeo, vê nas redes sociais a pessoa fazendo alongamento, recomendando um alongamento, mas não, a pessoa, o aluno, é leigo, ele não sabe o que tem por trás daquilo, ele não sabe as repercussões. E aí a minha função é mostrar isso, e esse nosso encontro aqui, esse vídeo,
essa conversa nossa aqui é exatamente para isso. Ah, mas tem as desculpas, e inclusive é hora agora, né? Hora de começar com as desculpas. Quando chega nesse nível da nossa conversa, nesse ponto da nossa conversa, começam as desculpas. As desculpas para não fazer o adequado. E é assim, né? O alongamento é inocente, pode fazer alongamento aí. Muitos profissionais falam isso. Não, alongamento pode fazer à vontade. E não pode, não é assim. Tem alguns alongamentos que eles são perigosos. E nós vamos falar aqui de 5 formas inadequadas de alongar. 3 de posições de exercício e 2 de situações, que nós devemos prestar atenção. Olha só essa desculpa, hein? Eu sempre fiz desse jeito e nunca tive nada. Eu vou esperar ter. Porque muitas vezes, a grande maioria das lesões, pela experiência que eu tenho, como eu disse, desde 95 trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada, é que as lesões não acontecem assim, de forma abrupta. A grande maioria. Não acontece de forma abrupta. Elas acontecem água mole e pedra dura. Água mole e pedra dura, sabe? E aí vai gerando um desgaste, vai desgastando aquela articulação, que a gente chama de artrose, né? Para que isso? E aí, muitas vezes, quando já tem ali uma lesão instalada, não tem mais o que fazer. Já machucou, já gerou um problema. E aí não tem mais o que ser feito. Então a gente tem que agir preventivamente, a gente tem que agir antes de acontecer. A gente tem que agir preventivamente, mas a gente não tem esse hábito. A gente tem o hábito de remediar. Nós temos o hábito de remediar. Eu, como fisioterapeuta, muitas vezes já recebi várias pessoas. A pessoa senta ali, para conversar comigo, senta ali no sofazinho. E aí dói meu coração de ver que a pessoa poderia ter sido cuidada antecipadamente. Aquela lesão que eu estou vendo ali, que está instalada, que a pessoa está reclamando para mim, poderia ter sido prevenida. Mas não foi. E é exatamente por causa dessa desculpa. Eu nunca tive nada, nunca aconteceu nada comigo. Eu sempre fiz desse jeito e não tem problema nenhum. É silencioso, né? O desgaste, por exemplo, o desgaste articular, da cartilagem articular, ele é silencioso, ele vai ali. Quando começa a doer, quando começa a ter sintoma, você vai ver, já tem ali uma erosão na articulação, que não tem mais o que ser feito. Não, Eduardo, deixa eu te falar. Peraí. Calma aí. Eu não sabia que era fazer desse jeito. Não importa. Não importa se a gente sabe ou se a gente não sabe. Não importa. Se eu pegar uma caneta, eu não tenho nada aqui agora que eu posso pegar fácil. Se eu pegar algo e soltar, ele vai cair, porque tem a ação da gravidade agindo. A ação da gravidade puxando para baixo da massa do planeta Terra. Se eu sei ou se eu não sei, não importa. Tanto é que uma criança, um bebê, se ele pegar algo e jogar, cai no chão e ele não sabe que existe ação da gravidade. Não importa. Então, eu não sabia que era para fazer assim, não é uma boa desculpa. Porque, ok, eu até entendo que não sabia e por isso fazia desse jeito. Eu entendo. Agora já sabe, né? É o que a gente fala, a ignorância é uma bênção, mas agora não tem mais ignorância. Agora já está sabendo, está explicado, está mostrado. Óbvio que eu não falei ainda, né? Não teve a parte prática mostrando. Mas vai ter. E depois disso, não tem mais como falar que não sabia. Ok? Muito bom. Nesse tempo todo trabalhando, já aconteceu, tá? Que eu fui corrigir uma pessoa, teve gente que ficou brava comigo. Tem pessoas que se sentem ofendidas quando não é corrigida. Olha só que loucura, né? Eu, profissional, formado, pós-graduado,
querendo ali contribuir com a pessoa fica brava. Já aconteceu. Não foi nenhuma nem duas vezes. Agora, tem como fazer, mas não fazer? Tem como eu achar que eu estou prevenindo, cuidando e não estou? Com certeza. Com certeza, principalmente quando a pessoa ouve tudo isso aqui que a gente está conversando, ela vê que é importante, ela vê que tem um risco, ela fala, não, vou fazer sozinho, eu vou me virar, eu vou dar um jeito de fazer isso aqui sozinho. E aí, com esse ímpeto de querer fazer sozinho, eu não acho ruim, né? Esse ímpeto de querer fazer sozinho, ele não é ruim. Mas muitas vezes, quando eu estou com um especialista do lado, me ajudando, mostrando o caminho adequado para mim, eu vou com muito mais facilidade. E aí, numa situação dessa, a pessoa vai tropeçando, né? Vai tropeçando, porque uma das ações é seguir parcialmente. Segue mais ou menos. Segue parcialmente as recomendações. Sabe o que acontece? Não acontece. Não dá certo. Não funciona. Não conseguimos atingir o resultado desejado. Então não adianta. Por isso que o especialista, ele vai falar, não é assim. Não adianta eu fazer, vou dar um exemplo, né? Para não ficar vago. Não adianta eu fazer um alongamento da forma adequada e outro da forma inadequada. O da forma inadequada eu tiro do meu programa. Eu tiro das prescrições dos meus exercícios. Então não adianta eu fazer parcialmente, seguir parcialmente as recomendações ou fazer mais ou menos. Não adianta, não vai resolver. Eu tenho que seguir exatamente as recomendações. Ou eu vou pegando diquinhas na internet, né? Vou pegando uma diquinha aqui, Eduardo, mas eu estou aqui na internet. Sim, mas aqui eu estou mostrando de A a Z como é que tem que fazer. Muitas vezes a gente pega uma diquinha solta, avulsa, sem contexto. Pega uma outra diquinha aqui, eu monto um Frankenstein. E outra coisa, né? Quando eu vou pegar uma informação dessa na internet, eu tenho que saber quem está por trás. Quem é essa pessoa que está colocando essa dica aí? Ela tem base para falar o que ela está falando? Ela tem conhecimento para falar o que ela está falando? Quem é essa pessoa? Ou pior, eu vou pegar dica com um colega de treino. Fulano, como é que você faz o alongamento? Que conhecimento que esse cara tem? Às vezes é um profissional da área, mas a grande maioria das vezes não é. Como é que eu vou pegar uma dica com um colega de treino? E quem não faz isso, ouve eu falando isso e fala, o Eduardo está exagerando. Existe. Às vezes acontece aqui, embaixo do meu nariz. E aí eu fico ouvindo. E muitas vezes eu intervenho. Não, peraí. Isso aí não é assim não. Não é desse jeito aqui não. Eu intervenho. É a minha função como especialista fazer isso. Então não adianta. Não adianta querer fazer de qualquer jeito, querer fazer mais ou menos, querer seguir diquinhas. Não adianta. Eu tenho que fazer o adequado. Eduardo, mas vamos lá. Você falou. Está um maior tempo aí falando já. Quanto tempo? Aqui mostra o tempo. Ó. Tá aí, vamos dizer, 24 minutos falando, mais ou menos, né? 23, 24 minutos falando. E não falou ainda quais são as 5 formas inadequadas de alongar. Então vamos falar agora já. E para a gente falar isso, eu vou ter que mostrar, né? Eu vou ter que demonstrar alguns alongamentos. Bora comigo então? 5 formas inadequadas de alongar, vamos ver na prática aqui. Vou mostrar 3 alongamentos, depois eu vou falar de algumas particularidades dos alongamentos, mas de uma forma geral. Então, um alongamento muito comum que a gente vê as pessoas fazendo é esse aqui, né? Esse alongamento aqui. E aí ela faz assim, ó, certo? Ou ela alonga e aí ela faz isso aqui, ó, né? Ela não mantém aqui junto, né, os joelhos. Isso é importante porque eu direciono aonde exatamente eu quero alongar. Quando eu faço isso, eu perco a tensão no músculo que eu quero alongar. Tá? E aqui também. Quando eu faço isso aqui, né? Quando eu faço isso, eu perco a tensão no músculo que eu quero alongar. Então, não é dessa forma a forma mais adequada
de fazer esse alongamento por conta disso. Eu vou mostrar depois. Um outro alongamento é esse aqui, né? Para querer alongar a parte de trás aqui da coxa. Mas eu faço uma flexão muito grande da coluna e eu vou ter que manter essa posição, né, por um tempo. E isso vai desativando a musculatura da coluna, que também sofre com relação a isso. E é exatamente esses músculos desativados, músculos profundos da coluna. Imagina as vértebras, né? Eu tenho duas vértebras aqui, são esses músculos pequenos que interligam uma vértebra com a outra. E eu vou desativando essa musculatura. E é esse músculo que consegue estabilizar a coluna. Por isso que muitas vezes a pessoa trava a coluna, porque essa musculatura não está mais respondendo como deveria. E um outro alongamento é o alongamento para peitoral, que a pessoa faz assim, né? Apoia aqui e faz isso aqui, faz esse alongamento assim, né? Apoiado aqui na parede. Só que as fibras do peitoral, a grande maioria das fibras do peitoral, elas estão nesse sentido e não nesse sentido. E aí eu faço esse alongamento e vou forçando aqui para virar o máximo que der. E aí muitas vezes eu estou forçando a articulação do ombro. Eu forço para abrir a articulação do ombro, para abrir o tecido que segura a articulação do ombro. Então, tem que tomar um cuidado muito com relação a essa questão do ombro, porque o ombro é uma articulação frágil, né? O húmero a cabeça, o húmero está aqui, né? A cabeça do húmero está aqui, ele se encaixa aqui no ombro numa estrutura que a gente chama de estrutura rasa, porque ela não encaixa perfeitamente ali, né? Ela fica solta. Quem segura aqui essa estrutura são músculos que seguram a estrutura, nessa estrutura que a gente chama de uma estrutura rasa, por exemplo, diferente da estrutura da articulação do quadril, que é uma estrutura mais profunda, é a cabeça do fêmur, ela encaixa melhor lá dentro, tá? A gente tem que prestar atenção nisso, para não deixar esse ombro instável ao ponto dele sair daqui dessa estrutura que é mais rasa, né? Essa estrutura faz parte desse ossinho aqui das costas, né? Que a gente chama de escápula. E aí o ombro sai do lugar, né? Realmente sai totalmente do lugar, e isso é uma situação bem ruim. Essa é uma situação que a tendência é ir piorando, né? O ombro sai do lugar uma vez, sai outra. Então evitar esse alongamento aqui, forçando, querer virar demais aqui, né? Querer encontrar as mãos lá atrás, por exemplo, né? Fazer aquele alongamento de uma pessoa, né? Levando as duas mãos para trás, tá? É bem agressivo. Isso para o ombro a gente vai ver como fazer de uma forma melhor. Um outro ponto importante a ser observado é que o alongamento ele precisa ser mantido por um tempo. Não adianta eu entrar na posição do alongamento e logo sair. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 não resolve, né? A gente vê pessoas fazendo isso, né? Alongando aqui atrás, 1, 2, 3, 4, 5 não resolve. Por quê? Os primeiros 10 segundos, 7 e poucos segundos, a musculatura, quando entra na posição de alongamento, ela contrai, ela está fazendo um efeito contrário do que eu quero. Eu quero alongar, eu quero relaxar. Então eu tenho que manter essa posição por mais tempo para a musculatura ir relaxando. Tem um sensor no músculo que quando eu alongo, ele faz contrair. Que é o mesmo sensor que quando a gente bate lá no joelho, né, vai ao médico, ele vai querer ver o nosso reflexo. Ele bate lá no joelho, a perna faz assim, né? É pelo reflexo de estiramento. Eu bato ali, eu causo um alongamento abrupto e aí tem uma tendência de ter esse movimento reflexo. Então, eu tenho que manter o alongamento, a posição de alongamento, 40 segundos, 1 minuto, no mínimo, para preparar a musculatura para entrar para a atividade. Agora, quando eu quero realmente ganhar, ter um ganho ali, pensando em uma postura corporal inadequada, ou num alongamento que está muito ruim mesmo, eu tenho que manter por 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos. E aí é muito específico para cada cadeia muscular. Então, vamos cuidar do tempo que eu mantenho aquele músculo em alongamento, porque isso faz total diferença, como diria Philippe Souchat, é o tempo de fluagem do tecido. E aí não é só o músculo que está sendo alongado, é o tecido conjuntivo também, que é o tecido que envolve o músculo, o músculo, ele é formado por vários feixes, ele envolve também o feixe, e o feixe é formado por várias fibras, e ele envolve também a fibra. Então esse tecido conjuntivo está bem presente no nosso corpo. Um outro ponto importante é o soquinho. A pessoa
leva na posição de alongamento e fica dando um soquinho. É muito comum quando a gente faz aquele alongamento de descer, né? De ir com a mão na direção do pé. A pessoa fica fazendo assim, não. Isso é ruim. Por quê? Cada vez que eu faço isso, eu estou estimulando esse reflexo que eu acabei de falar. E fico contraindo a musculatura, né? O tempo todo. Então, não é legal, né? Põe na posição de alongamento e fica dando um soquinho, né? Não é bacana, né? Vou lá na posição de alongamento e fico dando soquinho. Não é bom, tá? Por conta de estimular esse reflexo de contração da musculatura. Esse é um ponto importante. Começa a observar as pessoas fazendo alongamento. Várias pessoas fazem alongamento dando soquinho. E como eu falei, é muito comum nesse alongamento aqui, a pessoa desce e fica fazendo assim, ó. Tá? O que vai acontecer? Não vai conseguir alongar, né? É terrível. Cada vez que eu faço isso, eu estimulo a contração da musculatura. Então vamos lá fazer o alongamento do quadríceps, da musculatura da frente da coxa que a gente mostrou em pé lá, que a pessoa abre o joelho, que joga para trás. Então eu vou deitar de lado, essa mão vai embaixo da cabeça e aí eu vou alongar aqui, ó, coluna estabilizada o tempo todo, esse joelho aqui em cima, e aí assim eu consigo alongar essa musculatura da melhor forma possível. E cuidado para não abrir o joelho aqui, senão dá na mesma do que fazer em pé, tá? Então essa é a forma que a gente utiliza para fazer esse alongamento. O peitoral eu mantenho essa posição deitado aqui de lado e vou alongar aqui, ó. Você percebe que a mão não está aqui? Na direção aqui, ó, na horizontal, ela está aqui, ó. Na diagonal eu consigo alongar essa musculatura que está... A grande maioria das fibras dessa musculatura do peitoral, ela está na diagonal. Então eu consigo alongar a grande maioria das fibras do peitoral nessa posição. E em vez de alongar indo lá com a mão no pé, que é muito comum, eu vou alongar aqui, ó. Eu vou deitar e achar um lugar numa parede e coloco minhas pernas lá em cima, posiciono bem meus pés, né? Trazendo eles na minha direção, bumbum apoiado, que é muito comum não apoiar o bumbum, tá? E aí aqui eu consigo fazer o alongamento da musculatura de trás da coxa, tá? Sem fazer a flexão da coluna. Então tá aí as 3 posições que eu mostrei inadequadas, como fazer o adequado. Uau! Visto! Agora eu já sei, hein? Acabou a ignorância. Eu já sei as 5 formas inadequadas de alongar. Como que eu faço então agora, Eduardo? Como é que eu faço? Bom, vou falar como eu faço. Pode ser? Como eu faço. Então a gente já falou aqui, eu preciso saber quais são os alongamentos que eu devo fazer. Falamos sobre isso, né? Eu preciso saber como fazer. A gente falou aqui, né? Não de todos os alongamentos que existem, mas mostramos alguns. Como é que eu sei quais alongamentos que eu preciso fazer? Eu, Eduardo, como é que eu faço? Eu faço essa pessoa passar por uma avaliação. Nessa avaliação, eu coloco a pessoa ali de pé, de frente para mim, de costas, no perfil direito, no perfil esquerdo, e muitas vezes eu peço para ela fazer aquele alongamento de ir lá com a mão na direção dos pés, de lado para mim, no perfil. E a partir disso, eu vou ver quais são as alterações posturais que essa pessoa tem. Mas, Eduardo, os alongamentos são só baseados nas alterações posturais? Não são. Mas eu tenho ali, vamos dizer assim, uma prescrição geral de alongamentos. Para o músculo da batata da perna, né, da panturrilha, da frente da coxa, quadríceps, da parte de trás da coxa, do glúteo, né, e assim vai. Então eu tenho uma prescrição geral que todo mundo deve fazer. Alongar todos esses músculos para ir para a atividade física. Mas quando eu faço uma avaliação específica dessa pessoa, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente quais são os alongamentos que eu preciso dar ênfase, que ele precisa. Como é que é isso? Então vamos lá. Vamos voltar aqui onde a gente estava. Vi a pessoa então de frente, de costas nos perfis e fazendo um alongamento. A partir disso eu tenho lá anotado quais são as alterações posturais que essa pessoa tem. A partir dessas alterações posturais, eu vou entender quais são as cadeias musculares que estão ligadas com essa alteração postural. Cadeias musculares, Eduardo? Sim, cadeias musculares. Os nossos músculos, eles são interligados por um tecido que a gente chama de tecido conjuntivo.
Esse tecido, ele envolve o músculo. O músculo é formado por vários feixes de células musculares. Esses feixes também são envolvidos por esse tecido. As células formam os feixes e as células também são envolvidas por esse mesmo tecido. E esse tecido ele vai se afilando lá na ponta, ele é o tendão. E esse tendão se liga a um osso, que também é envolvido por esse mesmo tecido. No músculo ele é chamado de fáscia. Lá no osso ele tem um outro nome, mas é o mesmo tecido. E ele se liga a um outro músculo. E aí vai, esse músculo se liga a um outro osso. E esse osso se liga a um outro músculo. Então, você entende que vai formando uma cadeia de músculos? E a partir dessa cadeia de músculos, eu começo a entender uma função que é mais global. Por exemplo, da cadeia posterior, que sai lá da sola do pé, passa na batata da perna, na parte de trás da coxa, bumbum, toda a coluna e ela termina aqui na frente, ó. Esse músculo que enruga a testa faz parte da cadeia posterior. Só um exemplo de cadeia, né? Tem várias cadeias musculares. Então, esse tecido conjuntivo, ele cria essa cadeia muscular ligando músculo a osso, como eu disse, através da fáscia, e no osso chama periósteo, e aí a outra fáscia muscular. Então eu criei ali uma cadeia muscular, e aí cada cadeia dessa gera uma alteração postural. Por exemplo, a cadeia anterior, né, que está aqui na frente, é como se eu tivesse amarrado a gravata dentro da calça. Entende? É uma alteração postural. Então, eu olhando a pessoa, eu vendo essas alterações posturais, eu vou saber quais são os alongamentos que essa pessoa tem que dar ênfase. ênfase no tempo. Quando eu vou fazer um alongamento para entrar para uma atividade, eu faço 40 segundos. Suficiente. O músculo está preparado para aquela atividade. Mas quando eu quero ganhar mais alongamento, eu quero gerar um estímulo que esse músculo ganhe comprimento, eu tenho que ter um tempo maior. O Philippe Stuchat, que é o cara que criou o RPG, né? Ele foi aluno da Madame Mézières, ela que começou a levantar todas essas teorias globais. Ele diz o seguinte, que a gente tem que ter um tempo maior para ter fluagem do tecido. Então tá, já vi quais são as alterações posturais, já vi quais são as cadeias musculares. A partir dessas cadeias musculares eu vou testar alguns músculos para ver quais são os músculos que estão mais encurtados, para eu poder dar a ênfase que eu quero dar e saber quais são os músculos que estão comprometendo mais aquela postura, comprometendo mais a performance daquela pessoa em determinado exercício ou determinado gesto esportivo. Bacana demais isso, né? Eu sou apaixonado por isso. Como que faz, Eduardo? É assim que eu faço. Como que eu faço? É desse jeito. Então, eu preciso saber o quê? Quais são os alongamentos a fazer? Quais são os músculos que têm que ser alongados? Como é que eu faço isso? Eu, fazendo essa avaliação. Agora, nessa altura do campeonato, nessa hora que nós estamos aqui agora, nesse momento, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Eu vou propor uma experiência. Vamos fazer uma experiência juntos. Já vimos aqui os alongamentos, já entendemos várias questões, colocamos todo mundo na mesma página. Esses dias uma aluna falou assim, nossa, o vídeo seu é bem longo, né? Eu falo sim, porque tem pessoas que o conhecimento dela é quase zero. Tem pessoas que têm conhecimento quase 10. Mas todo mundo está assistindo o vídeo, então eu preciso colocar todo mundo na mesma página. Então quem está com conhecimento quase 10 tem que ter um pouquinho de paciência e reafirmar algumas questões que já sabe. Então o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência, né? Faz os alongamentos que foram sugeridos. Ah, mas eu fazia de outro jeito. Então faz o que foi sugerido. E perceba a diferença. Qual é a diferença de eu alongar desse jeito e de eu alongar desse outro jeito? Perceba no corpo, registre isso em cada célula do seu corpo. Vai ser muito bacana. Tenho certeza que vai ser uma experiência marcante. Marcante aqui, ó. Por sentir na pele, sentir no corpo acontecendo. E aí você faz o seguinte, você comenta aqui, você me conta como que foi isso. Porque eu sou extremamente curioso, eu gosto de saber. Então comenta para eu saber como é que foi, o que você já sabia, o que você não sabia, o que você concorda, o que você achou bacana, o que você não concorda.
que você já fez? Qual foi a mudança que você percebeu? Comenta para eu saber. Vai ser bem bacana a gente ter essa troca. E curte. Curte, porque quando você curte, você dá a oportunidade de outras pessoas terem acesso a essas informações. O YouTube vai achar que esse conteúdo está bacana, ele vai distribuir para outras pessoas. Então, faça isso. É uma forma de contribuir com outras pessoas, de terem acesso a esse conteúdo. E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, nossa, fulano tinha que estar aqui vendo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa agora, compartilha. Tenho certeza que ela vai ser grata a você. E se você não está seguindo ainda, agora é hora de começar a seguir para não perder conteúdos bacanas como esse. E agora, vamos fazer os alongamentos da forma adequada, vamos ajustar isso. Óbvio, se fez sentido, se não fez sentido, tudo bem, a amizade é a mesma. Mas se fez sentido, vamos ajustar esses alongamentos, vamos fazer da forma adequada, vamos caminhar em direção aos nossos objetivos de ter um melhor alongamento. O alongamento é extremamente importante para o nosso aparelho locomotor. O alongamento alonga a longevidade do nosso aparelho locomotor, dá sustentabilidade para o nosso aparelho locomotor. Vem comigo, fica a dica. Valeu!